Olá, meu lindo, minha linda, professor Davi Morrai com vocês aqui. Hoje eu trouxe um super simulado de 48 questões e o meu objetivo sempre aqui no canal, todo o meu trabalho versa te colocar entre os 10 primeiros colocados na sua prova. Para isso, nós temos vários packs de revisão, de reta final, temos a nossa sala pedagógica. Se você ainda não teve acesso à nossa sala pedagógica, o link, todos os links estão aqui na descrição do vídeo. Para você que faz prova da banca Facete, nós temos uma plataforma Facete só com materiais da banca, né? Para você deslanchar na banca Facete aí, tá joia? Então, não esqueça agora, faz agora, ó. Deixa o teu like, senta o dedão no like aí, porque é muito importante para nós, para que o algoritmo do YouTube entenda que este vídeo é importante e distribua para mais pessoas, tá joia? Então, conto com o teu like, deixa o teu comentário ao final do vídeo, compartilha este vídeo nos teus grupos de WhatsApp, tá bom? E é um prazer, uma alegria poder abençoar a tua vida, tá bom? Então, vamos que vamos à nossa tela. 48 questões comentadas aqui para você, maravilhosas, né? Legislação e conhecimentos pedagógicos. Então, para você conhecer um pouquinho aqui, quem é o professor que vos fala, não gastarei tempo aqui me apresentando, mas se você quiser ter acesso à nossa plataforma, você já conhece o nosso canal, você vai acessar este link aqui bonitinho, né? Por quê, professor? Porque o PDF está disponível, gratuito para você, de presente, né? E é muito bacana você ter o material em PDF, poder fazer as questões antes, e eu faço com todo carinho para você, com toda a dedicação possível, né? E para que você possa desempenhar melhor aí, performar melhor nas suas provas, tá certo? Então, baixe o PDF aqui, o link também está na descrição do vídeo. Nosso suporte de WhatsApp, eu só quero falar com você. Está aqui o WhatsApp, ó. Mete o dedo aí, fala com o professor, fala com alguém aqui, se não estiver disponível, tá bom? E a nossa linda, linda, linda japa da sala pedagógica. Nossa sala pedagógica é uma bênção para você. Você tem um ano de acesso aqui à nossa sala, com todo esse conteúdo, ó, mapas mentais, aulas em vídeo, sempre atualizadas, microaulas, PDF, simulados, né? Vários simulados, resumos de teóricos e uma coisa que ninguém tem: preparação emocional e organização dos seus estudos. E o professor aqui faz tudo isso para você, tá bom? Então, vamos seguindo, vamos ao que interessa, vamos que vamos. Nosso primeiro bloco é um bloco que nós vamos tratar didática e formação docente, um tema muito pedido aqui no canal. E vamos matar algumas questõezinhas aqui deste tema, pessoal. Vamos lá. De acordo com José Carlos Libani, a nossa referência aí em didática, né? Julgue os itens a seguir. Número 1, a formação do professor abrange duas dimensões. Correto até aqui. A teórico-científica e a técnico-prática. Exatamente até aqui, né, pessoal? Estando a primeira, a teórico-científica, relacionada à formação acadêmica específica, né? Então, a nossa questão está correta, exatamente isso. A nossa formação acadêmica, ela está na dimensão teórico-científica. Número 2, a pedagogia é uma ciência. Opa, até aqui está ótimo. A pedagogia é uma ciência que investiga a teoria e prática da educação nos seus vínculos com a prática social. Questão linda de morrer, corretíssima, pessoal. Vamos lá, vamos seguir ao nosso simulado, questão de número 3. Teoria e prática do processo educativo, que abrange três dimensões fundamentais: a filosófica, a científica, opa, e a técnica. Ops, deixa eu apagar aqui para você, ficar melhor o nosso. Então, ele fala que é a teoria e prática do processo educativo, que abrange três dimensões fundamentais: filosófica, científica e técnica. Estamos falando da didática, nananinanã. Quando falamos de teoria e prática,
Nós estamos falando da ciência. Ela abrange 3 dimensões, então estamos falando aqui da pedagogia. Então não estamos aqui tratando a questão de didática, nós estamos falando de pedagogia, tá certo? Então, quando a gente fala deste fenômeno aqui, falamos de teoria e prática, né? Então, estamos falando de pedagogia. Pedagogia, não é didática. Então, a nossa questão está corretíssima, né? Muito bem, vamos que vamos aqui a nossa questão de número 4. Não, perdão, pessoal, questão 3 está errada. Questão 3 está errada. Muito bem. Número 4, a didática se baseia numa concepção de homem e sociedade. Muito bem. De acordo com Libânio, e, portanto, subordina-se a propósitos sociais, políticos e pedagógicos para a educação escolar serem estabelecidos em função da realidade social brasileira. Exatamente, pessoal, exatamente o que diz Libânio, a questão 4 também está correta. Vamos para a questão de número 5. De acordo com a classificação da didática, o aluno é o centro de todo o processo de ensino, com a presença de métodos ativos na didática fundamental, né? Então, a nossa questão aqui está incorreta, vamos fazer o caça-erros, né? Inclusive, a resposta está aqui, ó, o professor comeu mosca. Quando a gente fala, para que você nunca mais esqueça, né? Nós temos a classificação da didática. Qual é a didática em que o aluno é o centro de todo o processo de ensino, né? É a didática moderna, não a didática fundamental. Então, aqui a questão 5 incorreta, didática moderna. Questão de número 6, a didática é o ramo da pedagogia. Exatamente isso aqui que diz Libânio, ó. A didática é o ramo da pedagogia que tem o ensino como objeto de estudo, investigando os fundamentos, os modos, as condições para a realização do ato de ensinar, assim como suas vinculações com o processo de aprendizagem. Ocupa-se com o trabalho docente, então vamos. Ocupa-se com o trabalho docente, ou seja, com a efetivação da tarefa de ensinar. Então, aqui o nosso gabarito é C de correta, né? Tá certíssimo, é exatamente isso. A didática é o ramo da pedagogia e isso aqui é muito cobrado em provas, ó. A didática é o ramo da pedagogia que tem como objeto de estudo o quê? O processo de aprendizagem, o processo ensino-aprendizagem. Guarde as palavrinhas-chave, faça o seu resumo, tá joia? Vamos seguindo aqui, questão de número 7. Fenômeno social minimamente sistematizado, intencional, que vai além do espaço escolar ou acadêmico. Muito bem. Que fenômeno social é esse? Está intrinsecamente ligado ao comportamento, à produção cultural, ao pensar, sentir, agir, aos hábitos, valores, crenças e saberes, à religião, à família e às relações sociais. Estamos falando da pedagogia. Questão certa ou errada, pessoal? Questão está errada, né? A número 7, quando nós falamos em processo social, nós estamos falando de quê? Da educação. Então, de acordo com o professor José Carlos Libânio, nós estamos falando aqui de educação, sistematizado, intencional, ó, vai além do espaço escolar ou acadêmico. Então, exatamente educação. A nossa questão está errada aqui, né? Questão 7 errada. Estamos falando da educação.
Questão de número 8. A didática se baseia numa concepção de homem em sociedade, portanto, subordina-se a propósitos sociais, políticos e pedagógicos para a educação escolar, a serem estabelecidos em função da realidade social brasileira. Exatamente isso aqui, pessoal. Questão número 8 também está correta. Vamos lá, próximo bloco, parâmetros curriculares nacionais. Vamos falar dos PCNs aí. Se você não baixou ainda o material, baixa o seu PDF aqui na descrição do vídeo, tá bom, gente? PDF gratuito. Baixa. Se você preferir, se antes de mim, faça suas questões tranquilamente e depois seguimos a correção, tá joia? Vamos lá, questão de número 9. Os PCNs abordam os conteúdos em 3 grandes categorias. E é também aqui, gente, um tema muito cobrado. As categorias ou os 3 tipos de conteúdos. Então, vamos lá. Temos os conteúdos procedimentais, correto? Dependente de habilidades individuais, que diz respeito à prática, tá certo? Temos aqui os conteúdos atitudinais, que fala das atitudes, normas e valores. E temos os conteúdos factuais. A questão, gente, então está errada. Vamos fazer o caça-erros aqui. Não é conteúdo factual. Nós temos aqui, então, os conteúdos conceituais, ó. Temos os conteúdos conceituais. Então, são conceituais, procedimentais e atitudinais, ó. Então, são os 3 conteúdos ou as 3 grandes categorias que nós temos dentro dos parâmetros curriculares nacionais, tá joia? Para você matar qualquer questão que venha na sua prova. Questão de número 10, o primeiro e segundo ciclo. De acordo com os PCNs, né? O primeiro e segundo ciclo vai do primeiro ao quinto ano e o segundo e terceiro ciclo vai do sexto ao nono ano. Pessoal, essa questão aqui está errada. Vamos caçar o erro aqui da questão. Veja bem, os PCNs só têm apenas 2 ciclos. Eles têm um primeiro ciclo que vai do primeiro ao quinto ano e um segundo ciclo do sexto ao nono ano. Então, esse terceiro ciclo aqui, ó, torna a questão incorreta, tá joia? Então, questão 10, questão incorreta. Vamos para a questão de número 11. Os PCNs são documentos normativos e obrigatórios na educação. Certo ou errado, gente? Errado, né? Os PCNs não são documentos obrigatórios e não são documentos normativos, consequentemente, né? São documentos que orientam. Apenas é um documento orientativo não obrigatório, tá joia? Coloca no teu resumo aí. Questão de número 12. Os parâmetros curriculares nacionais situados no primeiro nível são fechados e imutáveis. Aqui eu já mato a questão. Está lá na página 50 dos seus PCNs, tá? Caso você queira... Ah, professor, quero dar uma olhadinha, né? Está lá na página 50 dos PCNs. E é um ponto muito cobrado nas provas, porque a banca gosta de mudar aqui, ó. A questão está errada. Eles são documentos abertos e flexíveis. Isso aqui tem que estar na ponta do cérebro sobre os parâmetros curriculares nacionais, tá joia? Precisa olhar o restante da questão? Não, já matei a questão aqui. Eles não são fechados e imutáveis, são abertos e flexíveis, o que torna a questão 12 errada. Vamos lá agora. Questão de número 13 fala do nível de concretização curricular. Nós temos nos PCNs 4 níveis de concretização curricular. E é muito importante que você domine esses níveis de concretização. O 4º nível de concretização curricular é o momento da realização da programação das atividades de ensino e aprendizagem na sala de aula.
o que torna a questão correta. É quando o professor, segundo as suas metas estabelecidas na fase da concretização anterior, que é o projeto político-pedagógico no terceiro nível, né? O plano da escola, faz sua programação adequando-se àquele grupo específico de alunos. Questão linda de morrer, corretíssima, nossa questão de número 13. Questão 14. As secretarias de educação dos estados e municípios podem adaptar os PCNs para elaborar suas respectivas propostas curriculares. É exatamente o que diz o texto da lei, pessoal. Então, a questão está corretíssima aqui também, é 14. As secretarias de estado e município podem sim adaptar os parâmetros curriculares, tá joia? Questão de número 15, os professores são a instância de concretização curricular, são a quarta instância de concretização. Mas a sua autonomia pedagógica é limitada, negativo, em nome da homogeneização do currículo. Totalmente errada a questão, né, pessoal? Totalmente errada a questão. Não tem nem o que discutir numa questão dessa. A autonomia limitada, homogeneização do currículo, muito pelo contrário. É um documento flexível e aberto, lembre-se disso. Vamos lá, vamos seguir para o nosso próximo bloco, competências e habilidades, né, na nossa Base Nacional Comum Curricular. Tema também muito cobrado aí nas provas. E vamos matar aqui essas questões. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, competência, então vamos grifar aqui para você. Opa. Competência é definida como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, né? Habilidades, que são as práticas cognitivas e socioemocionais, e atitudes e valores. Para quê? Para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. A questão está corretíssima, exatamente o que diz o texto da lei. Competência, você vai lembrar sempre do nosso chá, né? Ou o chá ou a chave, tanto faz. Então, você vai colocar assim, ó, C de conhecimento, H de habilidade e o A de atitudes. Então, esse aqui é o conceito de competências, atitudes e valores aí, que torna a nossa questão 16 correta, né, pessoal? Questão de número 17, as habilidades e competências que se objetiva desenvolver dentro de cada conteúdo, assim como as atividades que serão realizadas para este fim, todo o processo de identificação e estratégia de superação das dificuldades apresentados pelo estudante, devem estar sistematizados no plano de aula. E agora, meu povo? É no plano de aula que deve estar? Exatamente, a questão está correta, né? É no plano de aula que há o detalhamento ali dentro de cada conteúdo, ó. Então, a própria BNCC fala disso, né? E a questão nos dá aqui já várias pistas, né, que a questão está correta. Ela é sistematizada no plano de aula. Então, você vai anotar no seu resumo aí, no seu caderninho de erros, seu caderninho de resumos, habilidades e competências, né, sistematizados no planejamento de aulas para superar qualquer dificuldade, né, dos nossos estudantes. Questão 17 está correta. Questão número 18. As competências não implicam uma mobilização dos conhecimentos e esquemas que se completam. Gente, a questão está errada, né? Até porque, ó,
As competências implicam, sim, uma mobilização dos conhecimentos. O conceito de competência é exatamente isso aqui, a mobilização de conhecimentos, de habilidades e de atitudes. Então, as competências implicam, sim, a mobilização, o que torna a questão 18 incorreta. Vamos para a 19, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, é um documento de caráter normativo. Muito bem até aqui, né? A base, sim, ela é um documento normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, exatamente o conceito de BNCC que temos lá no nosso documento. Muito bem, fechamos aqui mais um bloco de questões. Como é que você está indo aí nas questões? Está gostando do simulado? Vamos agora, então, para o nosso bloco de legislação educacional. Tema que não precisa dizer que é cobrado na prova, ele despenca nas provas, né? E vamos aqui matar nossas questões de legislação. Questão de número 20. Assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos que demandaram uma incumbência do município, né, gente? Claro que não, a questão está errada, né? É uma incumbência de quem isso aqui? Do Estado. Então, quando nós falamos assim, ó, oferecer com prioridade o ensino fundamental, né? Oferecer o ensino fundamental e com prioridade o ensino médio, nós estamos falando de uma incumbência do Estado, e as bancas cobram muito as incumbências, dos artigos 8 ao 13. O município ele tem incumbência de oferecer educação infantil e ensino fundamental, certo? Então, a questão 20 está incorreta. Questão de número 21 são modalidades de ensino, entre outras. Níveis, etapas e modalidades são temas muito cobrados em nossas provas. Você precisa dominar quais são os níveis, etapas e modalidades da educação brasileira. Então, vamos lá. Professor, onde que eu acho isso? Está espalhado pela LDB, estão no artigo 27 das diretrizes curriculares nacionais. Educação especial é uma modalidade? Exatamente, artigo 58 da LDB. A educação indígena, modalidade, quilombola também. Educação básica não é modalidade, ela é nível de educação e entra na etapa, né? Ensino, educação infantil, fundamental e médio, que são as etapas da educação básica. Educação tecnológica, sim. Nossa questão está incorreta porque educação básica não é modalidade, ela é nível e que vai, a partir daí, ter as etapas da educação básica, tá certo? Então, a questão tranquilinha até agora, né? Questão de número 22, em consonância com a Lei 10.639, despencando em provas de concursos, os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, de literatura e de história brasileiras. A nossa questão com isso está corretíssima. Exatamente isso que diz o texto da lei. Questão de número 23. Vamos lá. Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, zelar pela aprendizagem dos alunos e colaborar com as atividades de articulação das escolas com as famílias e a comunidade estão entre as incumbências dos docentes, de acordo com o artigo 13 da LDB. Então, vamos lá. Vamos entender um pouquinho. Você, professor, é função participar da elaboração da proposta pedagógica? Claro. Zelar pela aprendizagem dos alunos? Também.
é uma incumbência. Colaborar com atividades de articulação da escola com as famílias e comunidades, também uma incumbência. A questão está corretíssima, questão de número 23. Vamos para a próxima questão, questão de número 24. A educação especial pode ser definida como modalidade de educação escolar, certíssimo até aqui, oferecida preferencialmente, exato, na educação básica para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Essa questão está errada, né? Pessoal, ela não é educação básica, tá? E às vezes numa prova a gente passa batido numa pegadinha dessa aqui de uma banca, tá? É ensino regular. Então, ela não é prioridade ali, né? Não é oferecida preferencialmente na educação básica, mas sim aonde? No ensino ou na rede regular, né? De ensino. Ensino regular ou rede regular de ensino, como diz o texto da lei, tá bom? Então, a questão 23, o gabarito é o gabarito é E, errada, né? A questão. Vamos seguindo aqui, próxima questão, questão de número 25, de acordo com o artigo 4º da nossa LDB. Aqui, vamos lá. A educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, organizada da seguinte forma: pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Pessoal, a nossa questão está certa ou errada? Ela está errada. E aqui tem uma pegadinha gostosinha. Cuidado com essa pegadinha. Quando a banca citar para você artigo 4º da LDB, ela diz o seguinte: educação básica obrigatória e gratuita, perfeito, dos 4 aos 17 anos de idade, organizada da seguinte forma: pré-escola. Pessoal, pera um pouquinho, o professor vacilou aqui. A questão está correta, 25. Está correta, pera aí. Que o gabarito é certo, é exatamente o que diz o texto da lei, porque o que acontece? Educação básica obrigatória e gratuita, quando eu entendo dos 4 aos 17 anos, nós temos aqui, ó, a creche, as creches, né? Onde acontece 0 a 3 anos, e temos a pré-escola. Isso aqui forma a educação infantil. Lá no artigo 21 da LDB, cuidado que a banca te pega aqui, é 4 e 5 anos. Então, se a banca, se o texto da lei entende que é de 4 a 5 anos, é pré-escola. Então, o que torna a nossa questão aqui correta, é exatamente o que diz o texto da lei. Você precisa tomar um cuidado, porque lá no artigo 21 da LDB, quando ele fala da educação básica, ele cita o quê? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, se a banca fala em relação ao artigo 4º da LDB, ela está falando exatamente pré-escola, fundamental e ensino médio, tá? Cuidado para não cair das pegadinhas da banca. E se ela fala do artigo 21 ou fala de forma geral educação básica, é educação infantil, fundamental e médio, tá joia? Guarda isso com você, isso já caiu em prova e a banca colocou, com base no artigo 4º, trocou pré-escola por educação infantil e a questão estava errada. Vamos lá, questão de número 26, sobre gestão democrática, né? A gestão democrática no ensino público e privado, a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais estão entre os princípios em que o ensino será ministrado. Então,
Isso aqui, gente, quando a gente fala de princípios, tá lá no artigo 3 da nossa LDB. Então, isso aqui é importante para você, ó. Quando você vai estudar, você vai pegar o artigo 3 da LDB, artigo 3º, e na nossa CF de 88, você vai pegar o artigo 206. O artigo 206 da CF e o 3 da LDB, eles falam dos princípios. Pessoal, nossa questão está errada, vamos fazer o caça-erros aqui se você não acertou. A gestão democrática do ensino público, não ensino privado, que torna a questão errada. Aqui você poderia já ter matado a questão. O restante está tudo correto: igualdade de condições para acesso e permanência, vinculação entre educação, trabalho e práticas sociais, estão sim entre os princípios. E lembre-se disso: gestão democrática do ensino público, tá? Então, o que torna a questão 26 incorreta. Vamos à próxima questão. Questão de número 27. Participar da elaboração da proposta pedagógica. Então, participar da elaboração da proposta pedagógica, do estabelecimento de ensino e assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidos estão entre as incumbências do estabelecimento de ensino. Questão está errada. Quando a gente fala dos estabelecimentos de ensino, acho que, se não me engano, artigo 12 da nossa LDB, participar da elaboração da proposta pedagógica é uma incumbência do docente, do professor, ó. Então, participar da proposta pedagógica é o professor, não é o estabelecimento de ensino. O estabelecimento de ensino, sim, assegurar o cumprimento ali dos dias letivos e hora-aulas, né? Então, o que torna a nossa questão errada. Questão de número 28. De acordo com o artigo 31 da nossa LDB, a avaliação será mediante o acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, né? O artigo 31 ele trata da educação infantil e ele diz o seguinte: sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. E isso torna a nossa questão, gente, correta, exatamente o que diz o texto da lei. Lembre-se disso aqui, ó, é aqui que a banca troca, ó. Sem o objetivo de promoção, ela coloca com o objetivo de promoção. Tá joia? Então, não há esse objetivo aqui, de acordo com o artigo 31 da LDB na educação infantil. Vamos lá para a questão de número 29. Uma das regras de organização da educação infantil será o atendimento à criança de, no mínimo, 4 horas diárias para o turno parcial, ok, e de 6 horas para a jornada integral. Certo ou errado, pessoal? Questão errada, né? Onde está o erro aqui? Não são 6 horas, são 7 horas. Você vai lembrar sempre disso aqui, né? Se eu estou falando da jornada parcial ou da nossa jornada normal, né? Entrou 7 horas ali, saiu 11h30, 12 horas, são no mínimo 4 horas, tá, gente? E para a jornada integral, nós teremos aqui também 7 horas na jornada integral. Então, o que torna a nossa questão incorreta: mínimo de 4 para o turno parcial e mínimo de 7 para a jornada integral. Tá joia? Vamos lá, questão 30. Em consonância com o artigo 24, a carga horária mínima anual será de 800 horas. Vamos ver se está aqui está correto. Para o ensino fundamental. Artigo 24, ó, despenca nas provas, pessoal.
É um artigo que merece uma atenção nossa em qualquer prova que a LDB esteja presente, ou seja, quase todas. E para o ensino médio, exatamente, ó. Então, fundamental e médio, distribuídas um mínimo de 200 dias letivos de efetivo trabalho escolar ou letivos, né? Incluindo o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Então, a nossa questão de número 30 está errada, né, gente? Fácil achar o erro? Fácil. É excluído o tempo reservado aos exames finais ou a recuperação. Muito bem? Então, seguimos aqui a questão de número 30. A palavra incluído torna a nossa questão errada. Questão de número 31. A verificação do rendimento escolar observará alguns critérios, entre eles a avaliação contínua e cumulativa, exatamente, ó, do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. O que você tem que guardar nessa questão? Gabarito correta. Você tem que guardar isso aqui com você, ó, avaliação contínua e cumulativa. E o aspecto que prevalece sempre é o qualitativo sobre os quantitativos, tá? Ou seja, lembra assim, faz um mnemônico, faz um exercício mental. Qualidade vem antes da quantidade. Tá joia? Gabarito, questão 31. Questão correta, né? Muito bem, fechamos aí então nosso bloco de legislação educacional. Vamos agora para as tendências pedagógicas. Um dos meus temas favoritos, amo ministrar tendências pedagógicas. E vamos lá. As tendências pedagógicas que orientam o trabalho educativo se dividem em duas linhas de pensamento, liberal e progressista, gabarito certíssima, né, gente? Só cuidado com um detalhe, cuidado para a banca não querer te pegar aqui, ó, trocando pela palavra progressivista, tá bom? Questão de número 33. Na tendência pedagógica liberal tradicional, vou marcar para você, a tendência pedagógica liberal tradicional, o relacionamento professor-aluno manifesta numa prática em que o professor exerce autoridade, exatamente, e exige atitude ativa do aluno, né, gente? Claro que não, está totalmente errada a questão, não é ativa. Ele exige do aluno uma atitude o quê? Receptiva. Então, ou seja, na tendência pedagógica tradicional, aqui o professor ele é o detentor do conhecimento, ele é a figura em ênfase, ele é a figura central dessa tendência, ele é uma figura de autoridade e o aluno é passivo, então a questão está errada. Vamos para a questão de número 34. Por pedagogia liberal, então aqui estamos falando de quê? Da corrente liberal, ó. Das tendências pedagógicas liberais. Quais são as tendências pedagógicas liberais? Temos 4, né? Primeira, tendência tradicional. 2, renovada. Progressivista, aqui que entra o detalhe, hein? É aqui que a banca também gosta de pegar, ó. Progressivista faz parte da corrente liberal. Número 3, aqui temos também uma renovada não diretiva. E para fechar as tendências liberais, temos a tão conhecida tendência pedagógica de Skinner, chamada de tendência pedagógica tecnicista.
que difere as tendências pedagógicas liberais das progressistas? Tendência pedagógica liberal, a corrente é uma corrente acrítica. Então, pega essa palavrinha com você. Ela é acrítica. E ela é uma corrente que vem preparar o indivíduo para papéis pré-definidos na sociedade, ok? Então, ela prepara esse indivíduo para papéis pré-definidos na sociedade, mercado de trabalho. E ela tem um ponto muito importante também que as bancas cobram, que é isso aqui, ó. Ela justifica o sistema capitalista, principalmente a tendência pedagógica liberal tradicional, tá bom? Capitalista, muito bem. Então, por pedagogia liberal, estão aqui as tendências, as correntes, né? Então, tá tudo bonitinho para você aqui. Entende-se aquela que é crítica. Opa, não, já está errado aqui, ó. Elas são acríticas. As tendências pedagógicas progressistas são críticas, as liberais são acríticas. Então, não é a corrente liberal aqui, né? Não são as tendências liberais, são as tendências progressistas. As tendências progressistas são críticas, preparam um indivíduo mais ativo, né, para os papéis na sociedade. Então, a nossa questão, gabarito aqui está errada a questão. Ó, social e anti-autoritário, muito pelo contrário, é um processo autoritário, ó. Preparando os estudantes para o desempenho em papéis pré-definidos. Aqui sim, na sociedade, ó, aqui sim é pedagogia liberal. Mas o que torna a questão errada, ela não é crítica, não é anti-autoritária. Tá joia? Questão 34, coloquei algumas palavrinhas-chave muito importantes para você aí. Se você guardar essas palavrinhas-chave, você já mata muitas questões nas suas provas, tá joia? Vamos lá, número 35. Na tendência pedagógica libertária, que temos aqui como representante Celestin Freinet, essa tendência, essa corrente aqui, ela tem duas características principais, muito cobradas em prova, além desse ponto aqui, ó. Libertária. Ela tem duas palavras-chave aqui, pessoal, ó. Deixa eu voltar para a tua tela um pouquinho. Ela vai ter duas palavras-chave aqui, ó. Libertária, que vem, né? Liberdade. E a palavra, espera um pouquinho, opa, autogestão. Então, geralmente, ela vai aparecer desta forma aqui na tua prova, essa tendência, ó. Ela vai aparecer com a palavra liberdade ou com a palavra autogestão. Aqui temos a convivência grupal, né? Lá nos nossos mapas mentais, você vai ter tudo esquematizado, de cada corrente, cada tendência, papel do professor, papel do aluno, o método, o foco e o representante. Você mata qualquer questão. Quando cair na tua prova, é o seguinte, ó, os conteúdos são ministrados em sala de aula, mas não são cobrados para fins pedagógicos. Como é que é isso, professor? Isso é liberdade. Então, aqui, a avaliação, ela seria uma avaliação não obrigatória, eu não tenho uma avaliação dentro dessa corrente pedagógica. É importante entender sobre a corrente libertária, porque libertária, Celestin Freinet, o representante, fala de liberdade, fala de autogestão, convivência, vivência grupal, né?
e os conteúdos são ministrados em sala de aula, mas não são exigidos para fins pedagógicos. Então, o que torna a nossa questão errada. Vamos lá, questão de número 36. Na tendência progressista libertadora, temos aqui como representante quem? Fala para mim que eu vou escrever. Vamos lá, você fala, eu escrevo. Paulo Freire. Então, temos aqui Paulo Freire, que tem como representante Paulo Freire, está aqui bonitinho já na frente, né? Muito bem. O método parte da relação direta da experiência do aluno confrontada com o saber sistematizado. Olha, a questão aqui, pessoal, está errada. Por quê? O método da tendência pedagógica libertadora são os temas geradores. Então, quando nós falamos dessa relação aqui, ó, direta da experiência do aluno com o saber sistematizado, nós estamos falando de que tendência? Estamos falando da tendência crítico-social dos conteúdos. Então, o que torna a nossa questão errada, né? A tendência pedagógica libertadora tem Paulo Freire, até aqui a questão está correta, a segunda parte da questão está errada. Questão de número 37. A relação educador-educando, defendida pela tendência libertadora, então estamos falando mais uma vez aqui de Paulo Freire, pauta-se numa posição vertical, no qual predomina a autoridade do professor. Pessoal, essa questão também está incorreta. Lá na tendência pedagógica libertadora, o que que vai acontecer aqui, ó? Ela vai acontecer uma relação horizontal, não vertical. Então, a relação entre professor e aluno aqui, ó, é uma relação horizontal. Ou seja, diálogo no mesmo nível, tá ok? Troca de experiências, lembra disso. Na Libertadora, a troca de experiências, por isso tem os temas geradores que eles trazem, né, da vivência deles para o conteúdo de sala de aula, o que torna a nossa questão incorreta, né? Vamos seguindo aqui nosso simulado, né? Fechamos então o nosso bloco de tendências pedagógicas, vamos para a parte de letramento e alfabetização, tema muito pedido aqui também no canal, né? E vamos falar de letramento e alfabetização em questões. Muito bem, pessoal. Questão de número 38. A alfabetização é a aquisição do código da escrita e da leitura. Exatamente até aqui. Perfeito, né? Já o letramento é uso competente de quê? Da leitura e da escrita nas práticas sociais ou no cotidiano, que torna a nossa questão corretíssima. E é isso aqui que as bancas cobram na sua prova. Vamos seguindo aqui. Deixa eu voltar um pouquinho para a tua tela. 39. A alfabetização é um componente do letramento. Será? A alfabetização é um componente do letramento? Questão correta, né, gente? Eu, para ser letrado, eu preciso ser alfabetizado. Então, eu preciso ter os códigos de leitura e da escrita para o letramento, que é o quê? É o uso competente nas práticas sociais, é o significado que eu dou a aquilo, né? Nós olhamos, por exemplo, para uma palavra. Quando você é alfabetizado, você reconhece as letras, as sílabas, a formação da palavra. Quando eu penso naquela palavra pronta, eu dou um significado que ela tem para mim. Ou seja, como diz Paulo Freire, né? É sobre a nossa leitura de mundo. Então, é exatamente isso. Letramento é codificação e decodificação.
Alfabetização, perdão, pessoal, perdão, não anote isso não. Alfabetização, codificação e decodificação, letramento, significado e leitura de mundo. Tá joia? Então, isso aqui é interessante. Questão 39, correta. Questão 40, o letramento é a aquisição de uma tecnologia, o sistema alfabético e ortográfico. A questão está errada, né, pessoal? Letramento não é aquisição de uma tecnologia. Quando nós falamos em tecnologia, nós vamos ter o que aqui? A alfabetização. A alfabetização, guarda isso com você, ela é considerada uma tecnologia. Como é que é isso, professor? O código da leitura e da escrita, essa aquisição desse código, é considerado uma tecnologia por especialistas, né? E essa tecnologia é o quê? É o sistema alfabético e ortográfico, ok? Então, a questão 40 está incorreta, vamos seguir aqui. Questão de número 41. Um indivíduo alfabetizado é necessariamente um indivíduo letrado. Vamos pensar isso aqui bem? Um indivíduo alfabetizado é necessariamente um indivíduo letrado. A questão está errada, pessoal. O contrário aqui é correto. Por quê? Eu posso ser alfabetizado, mas não ser letrado. Mas para que eu seja letrado, eu preciso ser alfabetizado, ou seja, ter a codificação, né? A aquisição dos códigos de leitura e escrita. Então, o que torna a nossa questão errada. Questão 41, letramento difere da alfabetização, muito bem, difere, que é o processo formal de ensinar a ler e a escrever. Aqui é uma questão de interpretação, né, gente? O que é o processo formal de ensinar a ler e a escrever? É o primeiro objeto ou o segundo? É o segundo objeto. É o que está mais próximo aqui, ó, interpretação. A alfabetização é o processo de ensinar ou de aprender a leitura e a escrita? Certíssimo. Então, nosso gabarito questão 42, a questão está correta. Vamos para número 43. A alfabetização na perspectiva do letramento consiste em ensinar a ler e a escrever no contexto de práticas sociais da leitura e da escrita, né? A alfabetização, vamos analisar isso aqui, hein? A alfabetização na perspectiva do letramento consiste em ensinar a ler e a escrever no contexto de práticas sociais da leitura e da escrita. A questão está errada, né, gente? Porque quando eu falo de letramento, é exatamente isso aqui, ó, não é alfabetização. Quando eu falo de letramento, eu vou lembrar de práticas sociais, tá? Isso aqui sim é alfabetização. Ensinar a ler e a escrever é alfabetização. Quando eu trago para o contexto das práticas sociais, eu estou fazendo letramento, estou fazendo uma leitura de mundo, tá joia? Então, questão 43, nosso gabarito, letra E de errado, né? E vamos aqui às nossas... Chegamos ao finalzinho, né, já do nosso simulado. Espero que você esteja gostando. Se você gostou, ó, deixa o teu like aqui na descrição aí, baixa o PDF, compartilha este vídeo para todos os teus grupos de WhatsApp, tá joia? E vamos que vamos aqui para as nossas questões de teoria da aprendizagem, um tema também muito pedido aqui no canal. Vamos lá. Questão de número 44. Para a teoria interacionista, a criança é concebida como um ser dinâmico, que a todo momento interage com a realidade, operando ativamente com objetos e pessoas. Se eu estou operando com objetos e pessoas, eu estou interagindo. Então, a questão 44 está correta. 45, questãozinha um pouquinho maior, a teoria humanista, ou a teoria ambientalista ou empirista, tá? Pode aparecer na tua prova como teoria ambientalista ou empirista, é baseada na crença de que as características e capacidades básicas de cada ser humano, ó, personalidade, valores, comportamento, formas de pensar, etc., são
inatas. Aqui eu já mato a questão, né, gente? Está errada. Não é na tendência ambientalista que eu tenho essa característica, é no inatismo. Lá no inatismo, o ser humano nasce quase pronto, já nasce com características, valores, personalidades, comportamento ali, já pré-definidos. Então, ou seja, essas habilidades aqui, elas estariam praticamente prontas no momento do nascimento, aqui está correta, e definidas na dependência do amadurecimento, e na dependência do amadurecimento para se manifestar. O ser humano já nasce pronto, então você vai lembrar daquela famosa frase, pau que nasce torto nunca se endireita. Opa, essa é a música do El Chan. Você tem que lembrar, pau que nasce torto morre torto. Então, aqui, gabarito da questão 45, a questão é teoria inatista, né? Então, torna a nossa questão errada. Questão de número 46. O empirismo ou ambientalismo sustenta que o conhecimento está na realidade exterior e é absorvido por nossos sentidos. O professor é quem detém o saber. O aprendizado é obtido por meio da cópia, seguida de memorização. Gente, exatamente isso, a característica ambientalista ou empirista. O conhecimento está na realidade exterior, ou seja, ele vem de dentro para, ele vem de fora para dentro, certo? No inatismo é o contrário, é de dentro para fora. Então, aqui nós temos exatamente as características do empirismo ou ambientalismo. Questão de número 47, para a gente fechar aqui o nosso simulado, né? O cognitivismo, eu vou marcar para você aqui. O cognitivismo dá importância à autorrealização do sujeito aprendiz, isto é, a sua satisfação pessoal. Aqui eu já marco o gabarito errada. Por quê, pessoal? Isso aqui é uma característica de qual teoria da aprendizagem? É uma característica do humanismo, que temos lá no humanismo Carl Rogers, Vallon e Abraham Maslow. Se você lembra daquela pirâmidezinha das necessidades humanas, ali tem as 5 necessidades até o topo da pirâmide, que é a autorrealização do sujeito. E quando nós temos as palavras, ó, autorrealização, satisfação, ó, valoriza fundamentalmente os sentimentos e pensamentos, o que torna a nossa questão errada, né? Então, aqui não é cognitivismo. Cognitivismo dá ênfase aqui, pessoal, processos mentais, cognição. Então, não é isso aqui. Vamos lá, chegamos à última questão. Já deu teu like aí? Já deixou o like? Já comentou no vídeo? Se você não comentou, deixa o teu comentário aqui, tá bom? E compartilha para os teus grupos. O behaviorismo, que é a mesma coisa que o comportamentalismo de Skinner e outros autores, como Pavlov, postula que a aprendizagem é alcançada por meio da repetição. Exatamente isso aqui. A questão está correta, né? Pessoal, espero que você tenha gostado aqui do nosso simulado. Preparei 48 questões muito bacanas para você. E não pode sair. Se não comentar no vídeo, não passa na prova. Tá? Não é todo mundo que passa, que comenta no vídeo, passa nas provas, tá? Então, pode comentar aqui na prova, deixa um amém, deixa eu recebo, deixa qualquer coisa aqui, mas eu quero te ajudar, brincadeiras à parte, colocar entre os 10 primeiros em qualquer prova que você fizer. Então, nós vamos trazer conteúdos aqui de todos os temas cobrados em provas e concursos, tá joia? Então, vejo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço e beijo no coração. Papai do Céu abençoe todos vocês. Tchau, tchau.